por que que quando você compra bezerro leve na perna, achando que tá pagando barato, mas quando você chega na fazenda e pesa ele, percebe que pagou caríssimo? Eu peguei um leilão de exemplo aqui no MS, que aconteceu no dia 11/8, e eu ordenei os lotes por peso. Então a gente tem aqui do mais leve pro mais pesado. E esse é apenas um exemplo, mas é um padrão que eu percebi nos leilões do MS. Provavelmente isso deve acontecer no Brasil também, eu imagino que aconteça no Brasil, mas no MS eu já percebi um padrão em mais de 80 leilões analisados aqui no MS. Tem dois indicadores que geralmente quem compra bezerro leve não faz a conta, que é a conta do ágio e a conta da reposição, da arroba da reposição. Por quê? Porque na tela do leilão geralmente aparece reais por cabeça e reais por quilo. Só que geralmente a pessoa compra esse bezerro leve não faz a conta do ágio e da arroba da reposição. Então aqui eu tenho como exemplo nesse leilão bezerros de 137, 145, 150, 151 quilos. E quando a gente olha para reais por cabeça desses lotes, a gente vê que na teoria, no valor monetário, são lotes baratos, né? São bezerros baratos. Só que quando a gente pega, só que isso é muito relativo, esse barato é muito relativo, né? Porque qual que é o peso desse bezerro? E quando a gente pega e olha o ágio e a arroba da reposição, a gente vê que esses bezerros mais leves, eles geralmente saem mais caros em ágio, arroba de reposição e reais por quilos, que são esses três indicadores aqui que a gente vai analisar hoje, do que os bezerros comerciais de até 6 até 7 arrobas. Eu vou selecionar aqui, ó, geralmente de 6 a 7 arrobas, né? Então, por exemplo, a gente tem bezerros aqui de 6, a partir de 6 arrobas até 7, variando aí de, deixa eu ver aqui, 27, 25% de ágio até, deixa eu ver, 35% de ágio, né? Mais ou menos nessa faixa. Só que a gente vê aqui que lotes mais leves saíram com 49, 42, 37, 36, 35, né? Então olha só, por exemplo, né? Esses dois são outliers aqui, eu percebi que são lotes fora do padrão. Por quê? Porque em mais de 80 leilões eu percebi que geralmente lotes entre 4 arrobas e meia até 6 arrobas, eles geralmente têm mais de 38% de ágio, 40, 45% de ágio. E a gente viu dois lotes aqui que saíram com ágios fora da média. Mas se a gente considerar aqui, principalmente esses lotes aqui, a gente vê que, por exemplo, né? Vamos olhar para esse lote aqui. 30, 2.230, 35% de ágio. Pelo mesmo ágio, porque isso daqui é muito relativo, né? Pelo mesmo ágio, se eu levar esse lote aqui, o lote 14, 35% de ágio, eu poderia levar, por exemplo, um lote de bezerros de 6,93 arrobas, quase 7 arrobas, já é um bezerro comercial, já é um bezerro padrão, né? E quando você olha também 35, 35, a gente olhado, 422, quando a gente olha aqui para, era esse daqui, o 14, 423 arroba, 14,11 e 14,9. Então você vê que você comprar um bezerro que ele é barato em reais por cabeça, muitas vezes esconde o quão caro ele é no peso. E onde que a gente olha isso? A gente olha isso no ágio, a gente olha isso na arroba de reposição e no reais por quilo. E é por isso que geralmente o criador que vai vender gado na perna, ele vende gado leve. E o criador que vai vender gado pesado, vende gado no peso, ele vende no quilo, né? Se você, por exemplo, vai comprar um gado de um criador e ele tá com um gado lá, uma bezerrada de, sei lá, 5,27 arrobas, né? 158 quilos. E ele te pede 2.230, se você não tem esse peso, você não sabe se você tá pagando barato ou caro. Mas geralmente, pelos padrões que eu já percebi, pelo padrão que eu percebi nos leilões do MS, geralmente é o barato que sai caro. Isso daí eu já percebi um padrão. E esse valor da arroba de reposição, que é essa coluna aqui, ele esconde o quanto que essa compra desse bezerro leve, ela pode machucar a operação, né? Porque você está amarrado a esse bezerro agora. Esse bezerro vai passar 18 meses, 20 meses, 24 meses na sua fazenda. E é uma decisão que ela é irreversível, né? Claro que você pode vender esse gado no meio do caminho, como garrote, como boi magro, mas estou considerando aqui um cenário de recria engorda e venda para o frigorífico, né? Então, a gente sabe que quanto mais leve o gado, maior o ágio. A gente até observa isso aqui, né? E se a gente olhar aqui, quando a gente vai descendo, a gente vê aqui a categoria de boi magro, 11, 8, 11, né? Só que eu percebi um padrão de 6 arrobas para baixo nos leilões aqui do MS, que o ágio ele descola muito.
principalmente bezerros de 4 arrobas e meia, 5 arrobas e meia. E a gente tá vendo aqui. Então esse é o alerta que eu queria deixar, é o conselho, é a recomendação para que vocês olhem com bastante atenção, com bastante cuidado, olhem sempre o ágio e a arroba de reposição. Além de olhar o reais por quilo que já é mostrado lá na tela do leilão. Por quê? Porque esses bezerros aqui, leves demais e baratos no reais por cabeça, eles no final da conta podem sair muito mais caros que bezerros de 7.13 arroba, 7.27, 7.40. E a nossa base de comparação, ela não pode ser reais por cabeça, porque isso é muito relativo. Obrigatoriamente, né? É claro que um bezerro de 7.43 arroba vai ser mais caro em reais por cabeça do que um bezerro de 145 quilos, né? Só que isso deixa a conta enviesada, isso deixa a gente cego. Eu tenho que olhar isso daqui. O ágio, arroba de reposição e reais por quilo.